Boa tarde, como que vocês estão? Então hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre intuição e sobre ansiedade, né? Que hoje em dia é muito comum, né, na sociedade que nós estamos vivendo, nessa correria, a ansiedade. E muitas pessoas são sensitivas assim como eu, né? E têm uma intuição forte. Mas quando separar a intuição da ansiedade? Quando saber se é a minha ansiedade que está gritando ou se é a minha intuição que está avisando? Mas por quê? Porque assim, às vezes a gente passa momentos traumáticos, episódios na nossa vida traumáticos, que acabam nos deixando um pouco ansiosos, entende? E a gente entra num estado de vibração da ansiedade tão grande que a gente acaba pensando demais em determinada situação, manda essas vibrações para o universo e acaba atraindo esse acontecimento para a vida da gente. Mas por quê? Porque a gente ficou ansiosos e ficou naquela vibração e ficou pensando naquilo, e ficou pensando naquilo, e ficou pensando naquilo e não tentou limpar esse pensamento. E assim, é super comum hoje em dia isso acontecer, porque nem todas as pessoas elas estão preparadas para trabalhar com a ansiedade e afastar ela de si, né? Às vezes elas estão ansiosas e acabam continuando trabalhando naquele estado de vibração, continua ali, continua ali, continua ali, e aquilo vai piorando dentro de si, tá? A ansiedade, ela não avisa um acontecimento, tá? Então é importante a gente saber diferenciar isso. Se você sonhou com um acidente, por exemplo, sonhei que eu me acidentei, tá? E você fica pensando naquilo, tipo, você vai sair de algum lugar, você vê um acidente. Você vai fazer alguma coisa, vai dirigir um carro, você tá pensando num acidente. Gente, a ansiedade, ela não avisa, entendeu? Ela não avisa para você que determinado acontecimento vai acontecer. Não, não. Ela ameaça, ela te deixa num estado de alerta crítico, te fazendo pensar naquilo, te fazendo ficar em estado de alerta, te deixar com medo, com medo. Que aí o que acontece? Você entra na vibração do medo. Deixa eu pôr pra cá esse incenso. Acho que ficou melhor. Aí você entra na vibração do medo, né? Que é uma das vibrações mais baixas que tem, e acaba atraindo aquilo, entende? Então, a ansiedade, ela fica te ameaçando para que você fique vibrando, para que você atraia. A intuição é diferente. A intuição, ela não grita, entendeu? Ela não faz aquele alarme, aquele nervo, aquela coisa que você fica nervoso, que você fica naquela tensão nervosa. Não, a intuição não faz isso. A intuição, ela te avisa. Mas, Esther, e o que é a intuição? A intuição é, por exemplo, você tá dirigindo teu carro, tá indo por determinado caminho e tu vai entrar em tal rua. E aí vem alguma coisa assim, tipo, não entra nessa rua hoje, sabe? Vem no teu pensamento. E você segue o caminho reto e não entra naquela rua. Isso é a intuição. Entendeu? Essa é a intuição trabalhando. Ela trabalha de forma calma. Entendeu? Ela vem e te coloca uma sugestão, tá? Então, não, hoje tu não vai fazer tal coisa, hoje isso, sabe? São coisas assim, coisas mais
mais de boas, mais tranquilas. E é muito difícil a gente conseguir realmente separar a intuição da ansiedade. Só que a gente tem que perceber que quando é uma ansiedade, quando é algo assim, a gente fica num estado de nervo. A gente fica tenso, sabe? Fica angustiado, fica... Não tá legal a coisa, sabe? E o que a gente pode fazer, né? Aí, para tentar se ajudar a diferenciar a intuição, a ansiedade. Quando algo surgir dentro de mim, eu paro e me pergunto: isso que veio agora, esse pensamento que veio, ele me trouxe clareza? Daí eu penso. Se ele me trouxe clareza, foi algo claro, tipo que nem, não entra nessa rua hoje. Não vou entrar nessa rua hoje. Isso é uma intuição. Agora você te pergunta, isso me trouxe tensão? Veio, tipo, não entra nessa rua hoje porque vai se acidentar. Daí você já fica assim, tenso. Tenso, daí o problema já nem é mais aquela rua. O problema é o caminho inteiro que tu vai seguir ali até chegar na tua casa, até chegar no teu trabalho. Tu ficou nervoso, tu ficou angustiado, tu ficou tensionado. Isso é ansiedade. Porque pode ser que você já trouxe algum sonho, alguma coisa, algum acidente que te traumatizou. E essa ansiedade, ela tá colocada ali em você, entendeu? Qualquer trauma, qualquer coisa que possa te lembrar aquela situação, ela já vai te trazer esse estado de ansiedade. Então é importante a gente fazer esse exercício de reflexão, entendeu? Se perguntar para conseguir realmente se identificar suas emoções, identificar seus pensamentos, né? Porque é só dessa forma que a gente consegue trabalhar dentro de si para ser uma pessoa melhor, entendeu? Para poder dar o melhor para si, para os outros, entendeu? Entrar numa fase de comportamento ao qual você seja feliz contigo mesmo. E quando a gente fica muito na ansiedade, muito em vibrações ruins, pensamentos negativos, a gente acaba não se amando, não tendo amor próprio, tá? Tudo que a gente vai fazer, nunca nada tá bom. A gente nunca gosta de nada e a gente não consegue amar o próximo, né? Porque quem não se ama, não ama o próximo. Mas vamos seguir aí. Quando um pensamento vier, além da pergunta, né? Que você se faz, se te traz clareza ou se te traz tensão, também tu pode, em pensamento, ou falar alto, como preferir, dizer: se isso for intuição, fique. Se for ansiedade, vá embora. Então vamos lá. Se isso for intuição, fique. Se for ansiedade, vá embora, tá? Fale com firmeza, tá? Fale com essa firmeza que você vai estar entregando para o universo o que realmente você quer, entendeu? Você está dando clareza do que você quer. Se você quer aquela intuição, receber aquela intuição, e que se for uma ansiedade, você quer que vá embora. Então é muito legal, é muito importante, coloque em prática. Que nem eu falei, eu sei que hoje em dia você tem momentos que tá ansioso, tá tenso, é normal. Nessa correria do nosso dia a dia que a gente anda de casa, de trabalho, de muitas coisas, é normal que isso aconteça, tá? E falando sobre vibração, porque muitos sabem, né, que a gente trabalha com vibrações. Então, tudo é vibração, né? O que a gente fala, o que a gente pensa, o que a gente toca é energia. Então, a gente trabalha a todo momento com vibrações. Ó, o incenso, ele tava para lá e tava jogando a fumaça para mim.
Eu troquei o incenso para cá e ele veio para minha vibração. Ele continua jogando a fumaça para mim, mesmo que eu troque ele de lado. Entendeu? Então, a todo momento a gente está rodeado de energias, de vibrações, e a gente precisa aprender a trabalhar com as vibrações boas, né? Porque quando a gente trabalha com as vibrações boas, a gente atrai coisas boas, a gente atrai felicidade, a gente atrai prosperidade, a gente atrai pessoas boas. E a gente sabe hoje em dia o quanto é difícil nas nossas vidas, né? Ter momentos bons, pessoas boas por perto, poder contemplar esses momentos, poder contemplar essas pessoas, porque as pessoas hoje elas reclamam pelo mínimo que seja, sem ao menos às vezes nem analisar a situação, tá? E a gente não precisa ser que nem elas, tá? Quero que vocês entendam isso. Para você mudar a vibração, é importante que tu entenda que não adianta só ficar, eu agradeço. É gratidão pra cá, é gratidão pra lá, gratidão por esse céu, gratidão por esse dia, gratidão por essas flores, né? Por tudo ter gratidão. Não é só isso que é vibração, não é só isso que é vibrar, tá? Não adianta nada tu chegar aqui na frente dessa flor, tu agradecer, né? Ter gratidão por essa rosa vermelha, gratidão por essa rosa branca. E aí tu sair daqui, chegar no teu quarto e digamos que o teu marido foi ali e deixou a toalha molhada. Meu Deus, de novo tu deixou essa toalha molhada aí, não sei o quê, porque tu é assim, porque eu já te falei 1000 vezes, porque... Tu reclamou. Não estou dizendo que você precisa guardar a toalha dele molhada toda vez que ele deixar em cima da cama. Não é isso que eu estou dizendo. Fique claro, tá? Você pode chegar e falar, amor, poxa, amor, tu deixou a toalha de novo em cima da cama, tenha cuidado. Tu sabe que pode molhar nossa cama. Pega a toalha, entendeu? Coloca no lugar e depois chega pra ele e fala assim. Fala com sugestão, um ar de sugestão, um ar de delicadeza e não reclamando, não brigando, já xingando, entendeu? Porque reclamar é uma vibração muito ruim, tá? Quando você reclama, você atrai energias ruins, você atrai coisas ruins. Tá? Eu demorei bastante para entender isso, mas agora minha cabecinha entrou nisso tudo e entendeu. Quer ver um exemplo? Eu estou com muita vontade de trocar de carro, muita, sabe? Uma vontade imensa assim. Só que ao mesmo tempo em que eu estava com essa imensa vontade de trocar de carro, que já não é de hoje, qualquer coisinha que o meu carro dava, qualquer barulhinho que meu carro dava, eu tava reclamando. Porque de novo esse carro fazendo barulho, porque não sei o quê. Se eu tivesse que levar no mecânico para arrumar, já reclamava, porque de novo eu vou ter que gastar dinheiro. Porque... Aí eu entendi assim, poxa, eu quero trocar de carro. Quero comprar um carro mais caro, né? Mas eu tô reclamando de ter que arrumar um carro que hoje em dia é uma manutenção mais em conta. Se eu tô reclamando disso, como que eu vou alcançar? Como que o universo vai me entregar a vibração do meu carro novo, do meu carro que eu quero? Se eu tô reclamando daquele ali, entendeu? A mesma coisa se aplica para uma casa. Eu moro hoje num apartamento. E eu quero morar numa casa com jardim, que eu possa ter flores, que eu possa plantar meus temperos, que se possa ter uma piscina. E aí, se eu reclamar já de limpar o meu apartamento, como que eu vou ter uma casa maior? Como que o universo vai me entregar isso? Entende que são coisas mínimas, coisas pequenas,
que fazem a diferença na nossa vida, que a gente precisa entender isso. E é muito fácil da gente reclamar, é muito fácil. Desde estar dentro de um carro, alguém cortou tua frente, tu já tá mandando aquela pessoa, né, para aquele lugar, já tá mostrando o dedo, já tá reclamando. Então, assim, às vezes a coisinha desse tamanho acontece e a gente já tá reclamando, a gente já tá vibrando errado. Vou contar para vocês um episódio que aconteceu comigo ontem, dia 13 de fevereiro, sexta-feira 13 até. Eu até achei engraçado depois, né? Como vocês sabem aqui no canal, eu sou personal trainer e eu sou hipnóloga, né? E aí tá, eu fui pra academia, eu acordo às 5 horas, né? Tomo meu café, faço as minhas orações, tudo. Começo o meu dia, vou pra academia, começo a atender 6 horas. Atendi as minhas maravilhosas alunas, atendi elas e fiz um cardio. Fiz 30 minutos de bicicleta e fui fazer meu treino de musculação, né? Ainda mais que era sexta-feira, glúteo e tal. Fiz meu treinão. Era 10 horas. Eu pensei assim, vou fazer abdominal. Intuição. Daí eu pensei, não, mas eu não vou fazer abdominal agora porque eu preciso ir pra casa. Porque daí eu almoço e 15 para meio-dia eu volto para atender. E eu moro bem pertinho, tá? O meu apartamento da academia que eu trabalho dá 3 minutinhos de moto. E eu pensei assim, né? Beleza, tava bem calor. Só que eu tinha levado o casaco de manhã, porque às vezes eu saio de manhã e tem aquela areagezinha. E aí eu geralmente deixo o casaco na academia. Porque eu saio de lá às vezes 9h30 da noite, né? O último horário. E eu olhei pro casaco e falei, vou colocar o casaco. E coloquei o casaco. Tá. Saí da academia, era mais ou menos umas 10h11, 10h15. Acho que era 10h15. Saí da academia, entrei na ruazinha, peguei a rotatória. No que eu peguei a rotatória, eu olhei, o carro tava longezinho, né? Eu já tava na rotatória, a preferência seria minha. Pois eu não sei se ele estava mexendo no celular, não sei o que ele estava fazendo, e ele acelerou. E eu só olhei assim, e eu falei, não creio. Falei, não creio. Porque não deu tempo de eu fazer nada. Se eu freasse, teria sido pior. Porque a batida que ele deu pegou no escape da moto. Então, se eu tivesse um pouco mais devagar, tinha pego em cheio na minha perna. Teria moído a minha perna. E faz 5 meses que eu me recuperei de uma fratura, que eu trinquei a fíbula na cachoeira. Então, eu teria moído a minha perna. E não deu nem tempo de eu acelerar pra tentar passar. E aí ele bateu em mim, me jogou a 2 metros. Mais ou menos, deu 2 metros que ele me jogou. Ai, daí eu lá, né, com a moto caída em cima de mim. Daí vieram, né, pessoas que estavam passando e me levantaram a moto e eu fiquei sentada. Porque a primeira coisa que eu pensei foi na minha fíbula, né, no tornozelo. Eu pensei, putz, faz 5 meses que eu trinquei minha fíbula. Será que quebrou agora? Daí eu não tive nem coragem de mexer a perna. Eu fiquei com a perna que eu tinha fraturado, né? Há 5 meses, eu fiquei parada. Eu sentei, daí eu só abri o capacete e comecei a respirar. E aí, um e outro, você tá bem, moça? Como é que você tá? Você tá bem? E daí ele veio, daí ele bem assim pra mim, poxa, tu não viu o carro? E eu falei bem assim, e eu com o capacete, só com a viseira aberta, falei, meu Deus, eu já tinha entrado na rotatória. Tava na preferencial, tu que bateu em mim. Tu bateu em mim. Falei assim, sabe? Aquele homem, ele me olhou. E, tipo, o semblante dele mudou na hora. Na hora. Daí ele colocou a mão na cabeça e ele, você tá bem? Daí eu falei, calma, deixa eu respirar um pouco, eu ainda não sei. Aí eu mexi o pescoço, eu vi que tava, né, tô com um pouquinho de dor, por causa do impacto, porque daí eu dei com tudo com esse lado no chão. Daí eu vi que tava, né, normal, daí eu tirei o capacete, respirar, daí fui tentar apoiar a perna, eu senti que doeu, mas não doeu aonde tinha sido a fratura, né, há 5 meses atrás.
Daí eu falei assim, eu acho que eu tô bem, só que faz 5 meses que eu fraturei minha fíbula, espero que não tenha, né, trincado ou quebrado. Aí, né, as pessoas me perguntaram se eu tava bem e tal. E me perguntaram o que chama o SAMU. Eu falei, sim, eu quero que chame o SAMU, porque eu quero fazer um raio-x pra garantir, né? Pra garantir que tá tudo certo. E aí me ajudaram a levantar, porque eu tava sentada no meio da rua. Me colocaram num banquinho. O que eu quero, né, dizer pra vocês com isso que eu contei? Eu poderia ter reclamado, entendeu? Eu poderia ter reclamado. Eu poderia ter respondido com ele no mesmo tom que ele me respondeu. Poderia ter batido boca com ele. Poderia ter falado N coisas que não iam levar a nada, que não iam fazer aquela situação melhorar, que não iam fazer minha dor passar e que talvez eu fosse até estragar o dia daquele homem. Porque se ele tava no celular ou não tava, tinha que acontecer. Tinha que acontecer. Era o momento para acontecer aquilo ali. Entendeu? E às vezes vai saber quantas coisas essa pessoa, ele estava passando, sabe? Eu simplesmente falei com calma com ele e ele mudou o semblante. Aí nisso o corpo de bombeiros chegou e, né, e foi ver se eu conseguia movimentar braço, perna e tudo. Eu tava na ambulância. Aí eu falei pra eles, ó, eu quero ir pro UPA pra mim fazer um raio-x pra mim ter certeza que tá tudo bem. Aí eles, né, não, tudo certo e tal. Aí o homem ficou, né, de levar minha moto pra mecânica. Aí ele veio até a ambulância. Aí ele chegou na ambulância, falou, viu, fica tranquila, eu já vou levar a tua moto lá pra mecânica, já me dá um oi aí, né, que eu tinha pego o número dele, já me dá um oi que eu já vou te responder, e desculpa, ele falou. E eu falei assim, viu, fica tranquilo, tá? Não fica nervoso, eu tô bem, você está bem, eu tô caminhando, ninguém se machucou, não houve nada mais grave, sabe? Daí ele me agradeceu, assim, ficou mais tranquilo. Então é isso que eu falo, sabe? Não adianta a gente reclamar. É que nem quando eu cheguei na minha casa, eu agradeci por estar caminhando, entendeu? Porque independente do que aconteça, às vezes a situação não é muito legal, mas a gente precisa ver o lado positivo e entender que às vezes as coisas acontecem, mas tem um porquê, não teve como evitar, e agradecer, ver o lado bom, mesmo que tenha acontecido algo. Outro ponto muito importante para mudar a vibração, tá? É não ficar falando mal dos outros, tá? Esse negocinho de fofoquinha, de ficar falando dos fulano, falando do ciclano, sabe? Ficar procurando defeito ou fofocando da vida dos outros. Isso deixa a vibração baixa. Tão baixa que pessoas que falam mal dos outros têm pressão baixa, tá? Então, evita ficar falando dos outros. Isso vai fazer com que a sua vibração mude. Ah, mas alguém chegou perto de você e fica falando. Deixa que aquela pessoa fale, não responda. A pessoa vai se tocar se você não responder, se você não der bola. Vai se tocar que você não quer falar sobre fulano, sobre ciclano. E ela vai parar, tá? Ou, se você for uma pessoa mais próxima dela, fala, viu? Não tô afim, não quero ficar falando dos outros, tá? Não julgar, tá? Não julgue os outros. Quem é a gente para julgar o próximo, né? Então essas 3 dicas, elas são muito importantes para a gente construir boas vibrações. Vou trazer muito mais material aí no canal também, tá? E gostaria de deixar hoje essa mensagem para vocês. Foi um momento muito bom, tá? Muito legal. Agradeço pelo tempo que tiraram de estar aqui comigo, de assistir esse vídeo. Deixem nos comentários se gostaram, se não gostaram. Deixa um like também. Se quiser perguntar alguma coisa, falar qualquer coisa, vai ser um prazer responder a todos, tá? Que Deus ilumine muito a vida de vocês. Vocês tenham muitas boas vibrações e alcancem tudo o que vocês almejam aí para a vida de vocês. Um beijo!